Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que nos envolve nesse momento, possa estar conosco hoje e sempre, né? Eu vou dar uma afastadinha aqui para não dar microfonia, tá? Bom, conforme o Alain orientou a semana passada, hoje nós reiniciamos, na verdade, né? Um novo ciclo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como bem frisou nosso irmão, o Evangelho nos auxilia na compreensão da nossa existência, do modo de conduta, do convite à nossa transformação moral, ao nosso melhoramento, para o atingimento da nossa perfeição relativa. E o nosso irmão também alertou que hoje é um dia diferente na exposição do Evangelho, porque a ideia de hoje é apresentar o cartão de visita do Evangelho segundo o Espiritismo. É trazer para os irmãos um convite para que aqui estejam todos os sábados, atentos, preparados para absorver a essência do Evangelho que os nossos irmãos aqui compartilharão conosco, para nos auxiliar na essência do tratamento espiritual, que é, como o próprio nome diz, tratar o espírito. Que, se uma vez for bem sucedido o tratamento, sem dúvida, trará benefícios também ao corpo físico, né? Então, ao longo dos estudos, nós compreenderemos que o intuito aqui maior é tratarmos o espírito. E o Evangelho, ele é ponto fundamental nessa proposta. Por quê? Porque é nele que nós auriremos os conhecimentos necessários para essa transformação. A importância do Evangelho é tão grande, que se nós fizermos uma leitura das obras que nos auxiliam na interpretação da Boa Nova, nós encontraremos sempre advertências da grandiosidade dessa mensagem trazida por Jesus. Existe um livro chamado A Caminho da Luz, que traz a história da civilização, da humanidade, à luz da doutrina espírita. É um livro ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e eu só chamo a atenção, lá no comecinho, ele nos relata que no banco de dados aí do conhecimento no plano espiritual, relata-se que a equipe de espíritos puros celestes designados pelo Criador para gerenciar tudo que existe no universo em termos de programação da existência dos orbes, planejamentos encarnatórios e tudo mais, essa equipe é formada por espíritos puros e celestes, das quais uma delas, Jesus faz parte, e é responsável por organizar o nosso orbe e os demais planos que o cercam. E consta desse histórico que em apenas 2 momentos da história da nossa criação, houve a necessidade dessa equipe se aproximar mais do plano terreno, porque é uma equipe que está numa dimensão muito superior à nossa, mas houve 2 momentos em que ela teve que se aproximar. O primeiro momento, não podia ser diferente, que é no momento da concepção da gênese planetária, o momento em que houve o desprendimento da nebulosa solar para a constituição do planeta Terra como nós constituímos. E o segundo momento? O segundo momento foi exatamente na programação da vinda do Cristo para trazer o Evangelho. Ora, então, daí dá para ter uma noção, a dimensão, a importância do Evangelho. Se uma vez se reuniu para criar o mundo que nos receberia, e a segunda, para estar aqui a cartilha de como seguir nesse mundo, então aí já chama bastante atenção a necessidade de vivenciar o Evangelho. E o Espiritismo vem nos trazer um facilitador para interpretar e vivenciar os ensinos de Jesus. Esse mesmo Espírito Emmanuel que ditou esse livro, certa feita na psicografia também de Chico Xavier, no livro Seara dos Médiuns, ele também disse o seguinte, que o Evangelho representa a revelação trazida por Cristo que nos dá o mais amplo entendimento de Deus. É impossível conceber Deus na sua plenitude se a gente não conseguir vivenciar, compreender o Evangelho.
E uma vez questionado, Chico Xavier: Chico, para você, o que significa, o que representa o Evangelho na evolução da humanidade, na história da humanidade? E o Chico respondeu: olha, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, creio eu, que representa para a evolução do espírito aquilo que o sol representa para a manutenção da nossa vida física. Em outras palavras, evoluir espiritualmente sem o Evangelho é a mesma coisa que você constituir a vida como nós conhecemos sem o sol. É incompatível, né? Bom, então, apresentado o Evangelho, essa dimensão, a importância dele, a proposta de hoje, então, é o Evangelho agora segundo o Espiritismo, na interpretação dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos amigos. Como que ele nos é apresentado para facilitar esse autoconhecimento de cada um de nós e auxiliar no nosso progresso? Como que ele foi trabalhado? Qual foi a preocupação da espiritualidade amiga em nos apresentar o Evangelho de uma forma didática, de uma forma simples, objetiva, clara, sem deixar nenhuma dúvida? Como é que Kardec trabalhou isso? Ele trabalhou de uma forma metódica, sistemática. Ele apresenta essa obra de uma forma tão simples que, ao final do estudo, não dá para a gente alegar: eu não entendi muito bem, não, por isso que eu errei. Não. É mais mesmo se a gente não tiver muito, pouquinho que seja de boa vontade, né? Kardec, quando ele começou a preparar essa obra, ele já recebeu instruções da espiritualidade amiga que essa obra seria de grande importância, capaz mesmo até de orientar as nações na condução da sua governança. Tamanha a importância dessa obra. Dessa obra, não só os religiosos auririam conhecimentos, como os dirigentes da nação. A importância dessa obra. Isso lhe revelaram, através de uma mensagem psicografada, que ele sequer sabia que seria entregue para ele, porque ele não havia dito a ninguém que estava trabalhando nessa obra. Mas qual que foi a preocupação dele, então? Se o Evangelho é, basicamente, resgatarmos as vivências, os ensinos de Jesus, ele quis absorver nessa obra o ensino moral do Cristo, porque ele nos alerta que os evangelhos, de uma forma geral, preocupam-se em estudar os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer dogmas da igreja, mas o Evangelho segundo o Espiritismo resgata na sua pureza o ensino moral do Cristo. Essa é a preocupação do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá na introdução da obra. E o prefácio da obra também tem um alerta. Qual foi o objetivo maior dessa obra? Diz o Espírito da Verdade no prefácio, lá no 2º parágrafo, que o objetivo dessa obra é resgatar aquilo que ficou perdido pela mácula imposta pelos interesses do homem, interpretar os ensinos do Evangelho ao seu bem entender, aos seus interesses. Porque essa obra tem como objetivo restabelecer o verdadeiro sentido das coisas, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Esse é o objetivo da obra. E para isso, Kardec precisava elaborar uma forma de apresentar essa obra para que o nosso entendimento fosse facilitado da recondução dos ensinos de Jesus. Então, nesse contexto, ele coloca, então, já na introdução, ferramentas que nos auxiliam a compreender toda a preparação que houve para o recebimento da Boa Nova. Desde os aspectos históricos, explicando quem são os personagens, os locais, as situações descritas no Evangelho, para facilitar o nosso entendimento. E também noticia que houve uma preparação, uma preocupação da espiritualidade amiga, aquela equipe celestial, de trazer precursores, espíritos evoluídos também, que já vieram preparar o terreno para a vinda de Jesus e para consolidar os ensinamentos que já haviam sendo implantados desde Moisés, teorias de Sócrates e Platão. Tudo isso ele faz um apanhado lá na introdução, a fim de facilitar as explicações dos próximos capítulos. Ora, e uma vez então que nós temos agora um cenário
explicando como são os costumes, os hábitos. A compreensão do Evangelho foi facilitada lá na introdução. Então Kardec, ele fez o seguinte: olha, eu vou me preocupar então em agrupar os ensinos do Evangelho, dos evangelhos canônicos, os evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João, que são os mais conhecidos. Nós vamos pegar pela natureza do assunto. Vamos agrupar a natureza do assunto, dividir em capítulos e colocá-los na obra de tal sorte que o leitor estudioso, ele consiga, em um capítulo, assim que ele terminar, ele já consegue imaginar qual será o próximo. De um, introduzir o próximo, fazendo uma sequência lógica que facilita o entendimento e a compreensão dos ensinos de Jesus. Ora, se o prefácio havia dito que o Evangelho segundo o Espiritismo veio para dissipar as trevas, restabelecer o verdadeiro sentido das coisas, então, obviamente, tem que se resgatar as leis, os ensinos originais do Cristo e recolocá-los na forma verdadeira, como Jesus veio, como segunda revelação, reviver as leis que já haviam sido apresentadas por Moisés. Como ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim exemplificá-la. Da mesma forma, o Evangelho segundo o Espiritismo, novamente, quer trazer as leis que Jesus nos apresentou, vivenciou, para a nossa exemplificação. Então, o primeiro capítulo também é isso, é resgatar Jesus como modelo e guia, os seus ensinamentos. Por isso, o título é o mesmo, né? Não vim destruir a lei, eu vim resgatar aquela lei que estava maculada pelas más interpretações, equivocadas interpretações do homem. Olha, resgatou o modelo Jesus. Uma vez resgatado, agora vamos introduzir o Evangelho, porque aqui a gente se fala muito no tratamento espiritual, reforma para quê? Para que eu quero reformar? Porque eu quero atingir aquela condição de felicidade na vida futura que esse mesmo modelo asseverou quando questionado por Pilatos se ele era rei. Ele disse, não, meu reino não é desse mundo. Tudo isso que eu estou falando de felicidade não é aqui agora, é lá na frente. É o objetivo a ser atingido se você seguir aquilo que eu estou te falando, que é o capítulo 2 do Evangelho, que vai ser objeto aí de estudo nos próximos sábados. Esse é o cartão de visita. Então você já tem o resgate do modelo Jesus, o objetivo a ser atingido, que é a felicidade na vida futura, lá no capítulo 2. Então, se você tem um modelo, tem um objetivo, obviamente, haverá todo um caminho a ser percorrido para que, partindo daquele modelo, para se atingir o objetivo, eu vou ter que passar por várias etapas, também ditas várias moradas, que podem ser os meus estados evolutivos e também os orbes diferentes que eu habitarei para poder passar por essa jornada. E isso o próprio modelo havia asseverado quando disse que há muitas moradas na casa do Pai, objeto do capítulo 3º do Evangelho. Ora, se eu tenho várias moradas que representam os vários degraus a serem percorridos nessa jornada evolutiva até a felicidade na vida futura, é necessário, então, um modo, um mecanismo que permita que eu passe de um estado para outro. E esse mecanismo também foi dito pelo aquele modelo, porque ele falou que ninguém vai atingir aquele reino de felicidade, estado de felicidade futura, se não nascer de novo, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o mecanismo da justiça divina através da reencarnação, apresentada lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, então você tem lá o modelo, o objetivo, o caminho, a forma como que faz a transmigração entre os diferentes estados, através de uma lei justa, que é a reencarnação. Então, uma vez montado esse cenário, fica fácil agora você entender que, olha, se eu tenho um objetivo a atingir, eu vou ter várias oportunidades de aqui estar, a pluralidade das existências nos mundos habitados através da reencarnação. Como que essa trajetória vai se apresentar para mim? Se eu já vim uma vez e comecei a andar, a exercitar minhas faculdades, tentando sempre ter como modelo
Lá Jesus que nos foi apresentado lá no começo. Como uma escola, eu já acerto de cara tudo, vou bem em todas as matérias, não reprovo em nada. Não é bem assim, nós estamos lá engatinhando no processo evolutivo. Então, nesse processo de aquisição de conhecimento, de evolução, depuração do espírito, para que eu tenha certeza absoluta de que eu estou no caminho certo, eu preciso, aquilo que eu aprendi, colocar em prática, aquilo que eu errei, corrigir. Por isso, bem-aventurados os aflitos, onde as aflições são exatamente essas provas que representam os testes às virtudes ou as expiações, as correções dos erros que eu cometi. E agora, mais ainda esclarecidos, curiosidade, está lá, o livrinho, jornalzinho lá embaixo, peguem lá a Tribuna do Espiritismo que saiu agora, tem lá uma reportagem magnífica sobre as bem-aventuranças, trazendo mais um esclarecimento facilitador do nosso entendimento acerca do que significa bem-aventurados. Bem-aventurados, quando fala bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados ao pé da letra, fala felizes os aflitos. Tem uma coisa que não está batendo aí, né? Felizes por estar aflito. Na concepção do Evangelho, e se a gente resgatar o ensinamento original no hebraico, essa tradução bem-aventurados, na verdade, é siga adiante, siga em frente. Então, na verdade, a bem-aventurança seria melhor traduzida dessa forma. Siga em frente o aflito, porque esse é o caminho para atingir a felicidade. Leia o artigo lá que vai ser bem interessante. Então, nessas provas e expiações que nós teremos que passar ao longo da nossa existência, isso às vezes nos gera um pouquinho de ansiedade, de angústia, porque será que serei capaz de, copiando, exemplificando aquele modelo Jesus, suportar essas provas, essas expiações? Será que eu dou conta do recado? Lógico que dá, porque Jesus tinha dito que mandaria para nós um Consolador que ficaria conosco para sempre, para nos ajudar nesse processo. O Consolador prometido, o Cristo Consolador, e mandou mesmo, está lá no capítulo 6, logo na sequência, o Cristo Consolador, que é nada mais, nada menos do que a representação da doutrina espírita como ferramenta que nos auxilia plenamente o entendimento do Evangelho. E mais que isso, o consolo agora já compreendido, não como aquele que vem resolver os problemas para você. O consolo do Espiritismo não é resolver o problema para você, e sim te dar a compreensão do porquê daquele problema. Para que ele está servindo? Ele te tira da zona de desespero, esse é o consolo. Porque se eu estou sofrendo por algo que aconteceu, a perda de um ente querido, uma doença dita incurável, mas eu sei o porquê dessa perda e eu sei o porquê dessa desarmonia, eu não estou mais desesperado. Eu tenho consolo porque eu sei que isso é uma breve passagem. Lá na frente, a situação vai estar bem explicada. E se você tem esse Cristo Consolador que te auxilia na jornada, é porque ele te esclarece que nessa mesma jornada, os pontos que você tem que atentar para verificar se ela está no caminho reto, são as virtudes. Se você não conquistar virtudes, você não tem como saber que você está efetivamente seguindo o modelo Jesus. E é por isso que ele faz um apanhado dessas virtudes nos próximos capítulos, no capítulo 7, 8, 9 e 10. 7, bem-aventurados os pobres de espíritos. 8, bem-aventurados os puros de coração. 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E 10, bem-aventurados os misericordiosos, que são as virtudes mínimas necessárias para nos parear com o modelo Jesus. Humildade, mansuetude, simplicidade, resignação e perdão. Cada um dos núcleos virtuosos de cada capítulo, que, uma vez aprendidos e absorvidos por cada um de nós, nos dá condição plena para exercermos o mandamento maior que esse mesmo modelo e guia nos deixou, que é o amar ao próximo como a ti mesmo. Amar aos outros como eu vos amei. Capítulo 11, na sequência do Evangelho, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você veio nessa trajetória e conquistou essas virtudes, você vai entender o significado do que é amar ao próximo. E melhor ainda, você estará apto a dar um passo além. Você vai entender que é possível também amar o teu inimigo. Está lá no capítulo 12. E amar o teu inimigo agora
facilita, te consola, porque não é nutrir para ele o mesmo sentimento pleno de amor que você tem por um amigo, mas o amar ao inimigo representa não ter por ele ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso consola também. E ele nos explica ainda que, se você está nessa trajetória, tenha sempre em mente, você está buscando tudo que é agora circunstancial aqui, são momentos, são oportunidades de trabalho e de crescimento. O nosso foco continua sendo a felicidade na vida futura. Isso é uma preparação. Você perdeu o foco? Vamos ver se você perdeu o foco. Então vamos resgatar. Tudo isso que você está fazendo, exercitando as virtudes, querendo estudar, você está fazendo com que propósito? Nessa felicidade da vida futura? Ou posar de bonzinho aqui para os outros apontarem, aquele cara é gente boa, só faz coisa boa. Porque se você estiver fazendo isso, você está esquecendo da advertência do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Se você está fazendo isso, a sua recompensa já foi obtida aqui. O que você está querendo na vida futura? Não, eu faço tudo certinho, visando sempre essa vida futura. É? Então aí Kardec vem, pedagogo por excelência, entendendo aí os meandros de como desviar das obrigações, ele vem e introduz. Então tudo bem, já que você está fazendo isso com vistas na felicidade da vida futura, então eu vou testar se você está fazendo essas virtudes. E onde é que o teste é maior? Quando é que nós somos postos à prova? Quando aparece uma dificuldade lá no nosso trabalho, no semáforo aqui da esquina, na casa espírita, no banco ou na família. Quais são as dores mais dolorosas? Quais são aquelas que mais afligem o coração? É quando, por exemplo, sofremos aquela ingratidão de um filho, ou aquela decepção de um pai, de uma mãe. São as provas que pesam mais ao coração. Então Kardec põe no capítulo 14 o honrar o pai e a mãe, para verificar se aquelas virtudes já estão sendo aplicadas no núcleo familiar, que é o primeiro núcleo onde nós somos testados. Que adianta eu posar de bonzinho aqui na casa espírita, chego em casa e sou um tirano com a minha família? Se você foi reprovado, volta lá para o capítulo 1. Começa tudo de novo, porque você não foi capaz de exercer a maior de todas as virtudes, que é a caridade. E fora da caridade não há salvação, porque a caridade começa no lar. Se não começar no lar, não dá nem para seguir em frente. Por isso que o capítulo 15 é quase tema central do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. E agora, entendendo a caridade numa dimensão infinitamente maior. A caridade no aspecto moral e material, que representa o nosso pensar, sentir e agir, foi objeto já de exposição aqui. Temos que ser caridosos no pensar com a indulgência, no sentir com o perdão e no agir com a benevolência. Porque se nós não pudermos exercer essa caridade, olha, via de regra, nós estamos sendo negligentes ou imprudentes, porque, de novo, tem um obstáculo que não está nos permitindo entender essa amplitude da caridade. E esse obstáculo é alertado por Kardec logo no capítulo seguinte, no 16. Qual é o maior obstáculo que não nos permite enxergar a caridade nessa dimensão mais ampla? É o obstáculo dos interesses materiais. Achar que o nosso objetivo continua sendo aqui e agora conquistar as coisas desse mundo, quando o certo é conquistar as virtudes que são imperecíveis no mundo espiritual. Por isso o alerta do capítulo 16, não se pode amar e servir a Deus e a Mamon, representando os valores espirituais e os valores materiais. Porque se assim você o fizer, chegou até o capítulo 16, não, estou sim servindo a Deus, privilegiando as conquistas do Espírito, aí você entende o capítulo 17, se você chegou até aqui, você está próximo a ser considerado um homem de bem, que está lá no capítulo 17, sede perfeitos, as características do verdadeiro espírita, que são reconhecidas pela sua transformação moral, pelos esforços que você dedica em vencer as suas más inclinações. E aí, se você já é um homem de bem, fica fácil agora de entender que, por que o capítulo 18 vem amarrar toda essa situação de espírito preparado. Porque se você é preparado, dentre muitos os chamados, você é escolhido. É o capítulo 18. E se você foi escolhido,
Vamos lá? É porque você conquistou, e agora entendemos porque a fé está no capítulo 19, a fé que remove montanhas. Você já foi capaz de compreender. Você não mais agora tem a crença, você tem a certeza em Deus. Você conquistou um estado de compreensão que te permite enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a fé raciocinada do capítulo 19 apresentada como efeito e não mais como causa. E se você conquistou essa fé, você também consegue entender que por mais que você demore a alcançar esse estado, se você o alcançou, você é merecedor da mesma felicidade daquele que alcançou em primeiro lugar. Então você entende os trabalhadores da última hora. Pode ter demorado, você ter demorado para chegar lá, mas a tua recompensa, a tua paga, é o mesmo estado de felicidade do espírito que lá alcançou, porque compreendeu mais rapidamente aqueles ensinos. Então você chegou no capítulo 20 do Evangelho, num grau de compreensão agora, que te permite auxiliar os teus amigos, e também não ser vítima de embusteiros, porque agora com esse grau de compreensão, você não cai mais naquelas falsas ideias que quiseram deturpar o Evangelho lá atrás e agora foram recuperados. Os falsos cristos e falsos profetas não mais conseguirão te derrubar. E você está tão convicto agora dos ensinamentos de Jesus, quais são na sua pureza, que aquilo que soava nas interpretações equivocadas como absurdos, ou não separar o que Deus juntou, deixar que os mortos enterrem os mortos, abandonar pai e mãe, então agora facinho de compreender no capítulo 22 e 23, não separei o que Deus juntou, e a estranha moral do Cristo. E você, que era um espírito ignorante, andava nas trevas, fez a sua reforma, conquistou as virtudes, compreende o Evangelho, você que estava nas trevas em busca de uma luz, você agora tem um pouquinho dessa luz. E se você tem um pouquinho dessa luz, você já compreende que a sua obrigação como servidor é compartilhá-la com o próximo, não é colocá-la sobre o alqueire. Não se coloca a luz debaixo do alqueire, né? Não coloque a candeia debaixo do alqueire, e sim lá no lamparino para que ela seja iluminada para todos. E se você chegou até aqui, você sabe que é o capítulo 24, você precisou de muita ajuda nessa busca pela luz, mas você sempre percebeu que sempre que você pedia força, compreensão, entendimento dessa sua jornada, você era ajudado, porque Jesus havia asseverado, pedi e obtereis, mas saber o que pedir, compreensão, coragem, força. E se você chegou até o capítulo 25, você percebeu que nunca Deus te deixou de mãos vazias, porque nessa trajetória, inúmeras vezes você contou com ferramentas que te auxiliaram no trabalho de forma gratuita, uma delas a mediunidade, amigos, irmãos que sempre estão ao seu lado te amparando, e tudo que você recebeu de graça, você tem que compartilhar de graça. E o exemplo notório do capítulo 26 é a mediunidade gratuita. Aqui os trabalhadores que aqui estão, gratuitamente têm que desenvolver esse trabalho. E nessa trajetória até o capítulo 27 agora, nunca estamos sós, porque da forma como nós pedimos e obteremos, somos agora alertados de como fazer lá no capítulo 27, né? Como fazer, a prece nos é dada toda a forma de como fazer as preces. Como? Entendendo agora que a finalidade da prece, louvar a Deus, pedir e agradecer. Mas se eu tenho dificuldade lá de pedir e obter, do capítulo 27, porque eu não sei formular, Kardec foi tão didático, tão pedagogo, que elaborou um bônus do capítulo 28, que são ideias, formas de nos auxiliar a elaboração desses pedidos, dos agradecimentos e dos louvores, na coletânea de preces espíritas do capítulo 28, onde também de forma didática, ele divide em preces gerais, prece por nós mesmos, pelos outros, pelos desencarnados, pelos doentes e obsediados, mas não como fórmulas mágicas, mas como compreensão do que significa aquele pedir força, entendimento, compreensão, no sentido de também louvar e agradecer. Passei 5 minutinhos, mas com autorização da dirigente de trabalho, por conta da extensão da propaganda. Hoje aqui a ideia era isso, fazer a propaganda do Evangelho. É que vocês acompanhem ao longo dos próximos sábados, de forma agora detalhada, mais calma,
cada um desses capítulos e que vocês se sintam motivados a também fazer essa leitura. E aí, o Portal da Luz, ele faz o seguinte papel. O Espírito Miramês, na psicografia do nosso querido irmão João Nunes Maia, diz o seguinte: aquele que lê o Evangelho, estuda o Evangelho de forma superficial, é como aquele que prova o pedaço de um bolo delicioso, mas sem fome. Nunca ele vai ser capaz de absorver o verdadeiro sabor daquele bolo. Então, aqui nós queremos te preparar para saborear o Evangelho na sua plenitude, entender que é o alimento da alma. Fiquem em paz, mentalizem ainda todo esse processo, continuem em conexão com a espiritualidade amiga e com certeza receberão aqui tudo o que vieram buscar. Que assim seja.